Vamos dar início à 29ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje, dia 13 de agosto de 2025. Presentes pela ordem decrescente de antiguidade, o excelentíssimo senhor desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, o excelentíssimo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o presidente desta sessão de julgamentos, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, e, excepcionalmente hoje, contaremos com o auxílio luxuoso do eminente desembargador Everardo Lucena, segundo, que participará de 2 julgamentos sob a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil. Eu já aproveito para adiantar que, diante desses 2 julgamentos sob a técnica do artigo 942 do CPC, nós iremos começar a nossa sessão por ele, exatamente para desobstruir o estimado desembargador que veio nos acudir e dirimir 2 controvérsias. Esclareço aos nobres causídicos e causídicas que aqui se encontram, a quem também cumprimento, que os processos retirados de mesa ou de pauta se encontram na relação acostada à tribuna, além de que todos eles foram objeto de comunicação por e-mail da Secretaria para os respectivos advogados e advogadas. Eu indago aos eminentes colegas sobre a ata da sessão anterior. Pela aprovação. Agradeço, a Secretaria anota, a ata aprovada, e eu também registro a presença da representante do Ministério Público, doutora Luzanira Formiga, e do representante da Defensoria Pública, doutor Raimundo Pinto, que, com suas presenças, abrilhantam esta sessão de julgamentos. Avisa logo ele aí, pode ser que ele vote. Doutor Raimundo Bezerra Furtado, o processo de interesse de Vossa Excelência foi retirado de mesa pelo eminente relator, consta na relação, viu? O apelante Germano de Castro foi retirado de mesa a pedido do eminente relator, desembargador Leite Albuquerque. Está relacionado na tribuna aí, na relação. Você avisa para ele. O que está faltando é só o 18. Eu salvo. Guardou a Bela? Deu uma olhadinha no 26 da pauta do SAIS. Não está disponível? Como? Processo retirado de mesa. Apelação cível de Germano de Castro. É o primeiro.
Número 10, primeiro que consta na primeira página, retirado de mesa pelo relator. Gente, eu preciso dizer quem é que tá. Vou começar aqui a anunciar. O 18 está faltando, né? Obrigado. Manuel. 18. 26. Eu acho que esse 26, ele... desembargador. Esse processo foi que houve um erro na publicação do SAG. Ele estava disponível, mas o SAG não fez a publicação. Então eu vou riscar ele aqui. O 25 também? Tem que tirar. O 25 e o 26. E tem se repetido esses erros do SAG. Antes de iniciar chamar o processo da pauta do artigo 942, eu vou relacionar os resultados dos processos objeto de pedido de preferência na ordem. Em primeiro lugar, a apelação cível número 188 do PJE, relatoria do desembargador Correia. O resultado unânime é o seguinte: apelação conhecida e não provida. O 187 da pauta do PJE, também da relatoria do desembargador Correia, o resultado é o seguinte: apelação conhecida e provida. O 18 é o que está faltando o voto, né? Desembargador Emanuel, Vossa Excelência pode verificar o 18 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides, PJ SAIS. Perdão. Já vou adiantando aqui. Apelação cível número 25 e número 26 da pauta do SAIS, esses processos tiveram que ser retirados de pauta diante de erro na publicação do sistema SAIS. O agravo de instrumento número 8 da pauta, relatoria do desembargador Ricardo, o resultado é o seguinte: agravo conhecido e não provido. Apelação cível número 31 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Emanuel, ele foi retirado de mesa, não é isso, gente? 31, retirado de mesa a pedido do relator. O 42, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque, é uma apelação cível e também retirado de mesa a pedido do relator. Apelação cível número 45 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Albuquerque, o resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida. Falta o desembargador Carlos, a secretaria. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Sou doutora Jeane, eu estou aqui online. A gente não está conseguindo acompanhar quem está online essa pauta. Então, como o senhor está dizendo pelo número, a gente ficou um pouco perdido sem conseguir acompanhar. Poderia ser disponibilidade aqui no chat? Esse aqui é os pedidos de preferência. A senhora requereu algum pedido de preferência? Não, excelência. Só para a gente ter conhecimento realmente, né? Sem problema. Do qual é a nossa fila. A secretaria informa que já o processo de interesse de Vossa Excelência já foi informado no chat. Vamos disponibilizar novamente, se for o caso. Porque eu não estou visualizando, excelência.
A secretaria vai se comunicar com Vossa Excelência no chat. Tá, muito obrigada, Excelência. É o PJE, viu, Carlos? 45. Albuquerque, relator. (52) está ok? E o resto está ok? 58 está ok? Ok? 52, Carlos. Apelação civil número 45 da pauta do PJE. O apelante é Cícero Roberto Elcias Alves. O apelado é Francisco Expedito Elcias Alves. O resultado do julgamento é apelação conhecida e não provida. 52 da pauta, relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Apelante é Maria do Carmo Mendes Lopes e o apelado é Odomilson Xavier. O resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida. O 58 da pauta do PJE é da relatoria do desembargador Ricardo, o apelante é Cláudio do Nascimento Moura e o apelado é JFCM. O resultado é apelação conhecida e não provida. O 59 da pauta do PJE, da relatoria do desembargador Ricardo, é um agravo de instrumento. O agravante é Arthur Fernandes Morias Dias e o agravado é Darlon Herbert Fernandes Dias. O resultado do julgamento unânime é agravo de instrumento conhecido e não provido. Aviso aí. Apelação civil número 125 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Correia. Está faltando como? Emanuel e Abelar. Desembargador Abelar, o 125 está faltando o voto de Vossa Excelência do desembargador Leite Albuquerque. PJE, relatoria do desembargador Correia. E 1 e 62 falta votar, né? 134, tá ok? 71. Ok. Apelação civil número 134 da pauta do PJE, apelante é Maria Islânia dos Santos Ribeiro e apelado é Bruno da Silva Viana. O resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida, os termos do voto do relator. Apelação civil número 171 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Correia, apelante Alexandre César Gabriel Travares e apelado Fernando César de Brito Tavares. O resultado é o seguinte: apelação conhecida e não provida, nos termos do voto do relator. 125. Desembargador Albuquerque votou no 125? PJE. Falta o desembargador Leite Albuquerque. Isso aqui eu já chamei. Isso aqui. 45 eu chamei. Essa fila aqui, essa fila que eu chamei. Isso aqui tudinho, né? Posso riscar? 52, 58, 59. Posso? 61 e 62 eu não chamei. O desembargador Carlos vota no 61 e 62 e o resto eu chamei tudo.
Desembargador Albuquerque está faltando no 125. Esse eu chamei. 134, 134 e 171 eu chamei. Essa folha aqui eu chamei, né? Também, né? Por gentileza, os microfones dos senhores desembargadores que estão votando estão desligados, segundo a secretaria informa. Desembargador Carlos. 61. Votou? Posso anunciar o resultado? Agravo de instrumento número 61 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Ricardo. O resultado é agravo de instrumento julgado prejudicado, sistema do voto do relator. 62 também? 62. Suponha. Pedido de preferência também do apelação civil número 62 da pauta do PJE. O apelante é Banco do Brasil e o apelado é Lourival Mohamed Santos Júnior. O resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Apelação civil número 125 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Gomes Correia, apelante é Maria de Fátima da Silva e apelado o senhor Enoque Duarte Mourão. Relatoria do desembargador Correia. O desembargador Abelardo já acompanhou o relator e o desembargador Leite Albuquerque está não sei, que eu não faço parte. 125. Está faltando você no 20. PJE, embaixo da declaração. Enquanto o desembargador Leite Albuquerque confere, acompanha já, é o 125 do PJE. Eu vou adiantar e anunciar o resultado dos embargos de declaração número 20 da pauta do PJE, relatoria do desembargador Leite Albuquerque, embargante é Terum Medical do Brasil Limitada e embargada Fugicom Comércio de Materiais Hospitalares e Importação Limitada. O resultado do julgamento é embargo de declaração julgado prejudicado, nos termos do voto do relator. Prejudicado. Falta só o 125 para a gente avançar para a pauta do nosso 42. Então, o 125 da pauta, apelante Maria de Fátima da Silva e apelado o senhor Enoque Duarte Mourão. O resultado é apelação conhecida e não provida nos termos do voto do relator, desembargador Correia. Com isso, nós encerramos a relação dos processos que foram objeto de pedido de preferência e agora, a partir de agora, vamos dar início aos processos sob a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, os embargos de declaração número 182 da pauta do PJE, embargante é Letícia Soares Amorim e embargado IPAD, Instituto para o Desenvolvimento da Educação Limitada. Esse processo está sob a minha relatoria, não é isso? Sob a relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Como voto do desembargador Correia. Processo, excelência. É o 182 da pauta do PJE. Um instantezinho.
aquele... É aquele caso daquela estudante da Letícia. Unicristo, é. Unicristo e Letícia. É isso mesmo. Excelência. Embargo de declaração que tem que passar pela técnica do artigo. Excelência. Vossa Excelência abriu divergência e eu acompanhei. Né? Isso. Agora, embargo de declaração. Agora são os EDs. Com 182, né? É 182. Minha proposta de voto. Meu voto está aqui já. É porque eu tenho que submeter. Tudo bem, ok, tudo bem, claro. Tenho que submeter a técnica, claro, inclusive o desembargador Everardo vai compor a turma julgadora. Minha proposta de voto é no sentido de conhecer e não prover os embargos de declaração. O desembargador Carlos acompanha, como voto do desembargador Everardo Lucena. O fundamento da súmula 18 do nosso tribunal, não havendo nenhuma afronta ao artigo 1022, eu também acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Agora, como voto do desembargador Abelardo Benevides. Também, presidente, acompanho Vossa Excelência. Eu votei no sistema provisório já e o ratifico, desprovendo a insurgência. Ok. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Tem processo para Vossa Excelência. Embargante Letícia Soares. Aí, aquela questão daquela médica, não é isso? Embargo de declaração. Eu já votei, tem um processo Vossa Excelência que eu... Acompanha na relatoria, conhecendo e não provendo. Está se alegando aí. Conhecendo e não provendo. Não, eu estou dizendo que sim, alega nos embargos. Está alegando vícios no acórdão. Eu acompanho Vossa Excelência. Embargos. Embargo de declaração, o desembargador Everardo Lucena sintetizou bem a questão. Aplicação da súmula 18 do Tribunal de Justiça, quando não há omissão, contradição. Omissão ou contradição e há meramente interesse de rediscutir a matéria já julgada. Então, eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime, sob a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, embargo de declaração conhecidos e não providos, nos termos do artigo... Nos termos do voto do relator, perdão. Agora vamos chamar a julgamento também sob a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, apelação cível número 5 da pauta do SAG. O número do processo do SAG é o 01-58-777-2019.8.06.1000 ao contrário. Apelante é Rodobens Administradora de Consórcio Limitada e apelada é Stefan Dans Participações Eireli. Requereram sustentações orais pela apelante o doutor Cássio Ildebran Pires da Cunha, inscrito na OAB do Distrito Federal, sob o número 25.831. E também, pela parte apelada, o advogado André Luiz Negreiros de Almeida, inscrito na OAB Ceará, sob o número 11.911. Doutor André Luiz Negreiros de Almeida se encontra presente? Não se encontra. Eu vou ler para o colegiado a síntese do julgamento. Após anunciado o processo na sessão do dia 28 de maio do corrente ano, o eminente relator apresentou seu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seguida, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Em continuação, após apregoado o feito na sessão do dia 11 de junho de 2025, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que havia pedido vista dos autos, os colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou seu voto no sentido de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda originária,
divergindo do eminente relator. Na sequência, o douto relator pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Após anunciado o processo na sessão do dia 9 de julho do ano em curso, o douto relator ratificou seu voto anteriormente proferido pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Em seguida, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio manteve seu voto no sentido de reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente a demanda originária. Na sequência, o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Gomes Correia acompanhou a relatoria. Diante do resultado não unânime, o julgamento foi suspenso para ingresso de novos julgadores, de acordo com a sistemática prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil. Processo republicado para a sessão do dia 13 de agosto de 2025. Boa tarde, doutor Cássio. Doutor Cássio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Eu concedo o prazo de até 15 minutos para Vossa Excelência realizar a sustentação oral. O doutor André chegou agora. Dispensa também a leitura do relatório, doutor André? Agradeço e concedo a palavra por até 15 minutos ao advogado doutor Cássio Ildebran Pires da Cunha. Obrigado, Excelência. Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargadores componentes desta primeira Câmara de Direito Privado, douta procuradora de Justiça, representante da Advocacia Pública aqui, e também servidores e servidoras desse tribunal, demais colegas aqui presentes. Cuida-se, excelências, na origem de uma ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores promovida por Stefan Danzel Participações em face da Rodobens, administradora de consórcios, sob o argumento de suposto pagamento de créditos a menor, originários de consórcio de bem imóvel. A presente discussão, excelências, tem por base o reconhecimento de que, quando da compra das cotas de seguro, utilizadas para o pagamento de parte do terreno comprado, a Stefan Danzel Participações tinha plena ciência do valor que seria efetivamente liberado pela administradora de consórcios que aqui represento, a Rodobens. Pois bem, excelências, a própria autora da ação ora apelada, na sua petição inicial, afirmou que o negócio jurídico firmado entre ela e a Rodobens se deu através de um instrumento público de confissão de dívida. E trago aqui a vossas excelências folhas 9 dos autos, a petição inicial da Stefan Danzel, em que ela diz, quando fala do contrato de constituição e alienação da propriedade fiduciária, e ela fala: a empresa requerida contratou, através de 4 escrituras públicas de confissão de dívida, com recursos advindos de fundos comuns de grupos de consórcio, com pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia. Ou seja, a própria autora reconhece que, na realidade, neste caso, o contrato firmado com a administradora de consórcio se deu através das 4 escrituras públicas de confissão de dívida. A empresa autora afirma ainda na inicial que tinha a expectativa de receber da administradora de consórcios um valor total de R$ 2.522.000. E para demonstrar isso, excelências, ela traz um quadro em que ela demonstra aqui todas as cotas que foram adquiridas e os seus respectivos valores. Esse quadro está aqui e traz uma série de cotas adquiridas, porque, na verdade, essas cotas já eram cotas contempladas, cotas de valores diversos, que chegavam aqui, segundo a autora, ao valor de R$ 2.522.000. No entanto, excelências,
a autora parte, aqui nesse quadro, dos valores originários das cotas. E, em seguida, ela traz um outro quadro em que ela afirma que, em cada uma das cotas, os valores que foram recebidos individualmente da administradora de consórcios de cada uma dessas cotas. Importante observar aqui, excelências, que os valores, de fato, no segundo quadro, são valores menores do que as do primeiro quadro. E por que são? Porque, como está no próprio instrumento de confissão de dívida assinado pela Stefan Danzel, pela autora, ora apelada, esses valores estariam descontados dos lances embutidos e também das taxas de administração do consórcio. Então, a autora afirma, na realidade, que a Rodobens descumpriu a sua obrigação por ter liberado apenas parte dos valores. Por aqui, excelência, já é possível que tenhamos as premissas e elementos necessários à compreensão da dissonância que existe entre o voto do desembargador relator e o voto do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que inaugurou a divergência e abriu a possibilidade para que ocorresse esse julgamento estendido. No voto vista, que foi apresentado pelo desembargador relator, eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, ele faz uma perfeita síntese do objeto a que se deve ater essa egrégia primeira Câmara na presente assentada. E eu abro aspas, excelências, para ler a síntese que faz o próprio voto do desembargador relator. Ele diz: em apertada síntese, está em deliberação saber se teria sido adotado o chamado lance embutido à época da contemplação das cotas listadas pela autora, ora apelada, na sua peça vestibular, a fim de se determinar se houve ou não o pagamento correto dos respectivos valores pela empresa recorrente. E, excelências, em seu fundamento para negar provimento à apelação, o desembargador relator afirma, abro aspas novamente, como a empresa recorrente não se desvencilhou desse encargo probatório e tendo ainda em mente que a única prova que subsidia a insurgência recursal, qual seja a escritura de confissão de dívida, é posterior à data de contemplação das cotas. Não posso admitir, portanto, que esse documento opere efeitos retroativos em prejuízo da recorrente, quando o mais correto seria a empresa de consórcio ter juntado cópia dos contratos dos negócios jurídicos para que esse órgão colegiado aferisse a existência ou não de lance embutido e seu percentual. Excelências, atacando aqui o argumento utilizado pelo relator, ele diz, não posso admitir que esse documento opere efeitos retroativos. E diz também, a escritura de confissão é posterior à data da contemplação de cotas. Ora, excelências, não teria como ser de outra forma. A aquisição, como eu expliquei inicialmente, se deu de cotas já contempladas. Ou seja, o negócio jurídico realizado entre a empresa autora e a Rodobens, ela se deu quando todas as cotas já estavam contempladas. Não tinha como o instrumento entre elas ser anterior à contemplação das cotas. E é por essa razão que a contratação se deu exatamente como disse a autora, através das escrituras de confissão de dívida. Excelências, portanto, tendo a própria autora afirmado que adquiriu as cotas através da escritura pública de confissão de dívida, e tendo sido essa escritura juntada às folhas 58 a 74 dos presentes autos, dúvidas não há de que está devidamente comprovado que no ato da realização do negócio jurídico objeto da presente demanda, a empresa apelada tinha clara informação acerca dos valores que seriam pagos pela administradora de consórcio e, sobretudo, ciência dos valores descontados e a razão pela qual esses descontos estavam sendo realizados sobre os valores originais
das cotas contratadas. E trago aqui, excelências, a título de exemplo, a leitura de uma das cotas. Vou pegar aqui aleatoriamente a cota 295, por exemplo, estou aqui em mãos com a escritura de confissão de dívida e diz aqui, a título de exemplo, excelências, a cota 295 do grupo 1722, contemplada na Assembleia realizada no dia 12 de julho de 2018, com o crédito de R$ 140 mil, que devidamente atualizado até a presente data, já descontado o valor de R$ 28.573,10, utilizado na época oportuna com o pagamento de lance embutido, importa em R$ 117.644,97. Quantia essa que será integralmente paga ao devedor fiduciante pela credora fiduciária. Ou seja, uma cota que originalmente tinha um valor de 140 mil, está aqui reconhecido que, em razão do lance embutido, estaria sendo paga por ela o valor de R$ 117 mil. Esse é apenas um exemplo, excelências, mas cada uma das cotas está devidamente descrita nessa escritura de confissão de dívida. E o voto do excelentíssimo desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, ele é cirúrgico ao identificar o exato ponto capaz de esclarecer definitivamente a vossas excelências a melhor solução da controvérsia que está posta hoje perante esse colegiado. Eu abro aspas para ler, então, um trecho do voto do desembargador José Ricardo. Há de se ressaltar que o autor adquiriu cotas já contempladas e, no momento em que firmou as escrituras de confissão de dívida, por meio da qual se formalizou a utilização de recursos do Fundo Comum, estava inequivocamente ciente de que não receberia o valor total das cotas indicadas na exordial, mas sim aqueles constantes da escritura em questão. E, excelências, vou finalizar a minha fala tomando ainda por empréstimo dois outros trechos do voto do excelentíssimo desembargador-presidente, que considero que são perfeitos para que possamos ter a exata compreensão da discussão. Abro aspas. Analisando-se os autos, é possível verificar que a apelante discriminou em sua peça contestatória os valores efetivamente pagos pela empresa de consórcio em relação às cotas relacionadas na exordial do feito. Tais números condizem com aqueles expressamente previstos nas referidas escrituras, as quais, não obstante indicarem o valor cheio das cotas cujos recursos seriam destinados à aquisição do bem, também registram os numerários que foram abatidos desse valor, identificando os cômputos que se deram a título de lance embutido e do pagamento de despesas necessárias, conforme autorizado pelo regulamento do consórcio, exatamente como eu li aqui para vossas excelências. Abro aspas ainda para um outro trecho desse voto que diz: note-se que não há notícia de insurgência da recorrida quanto aos valores indicados nas escrituras à época em que se firmou, sendo possível presumir que houve sua concordância com a situação. Diante disso, eventual recusa posterior nos termos contratados, sem a devida comprovação de vício à época da celebração do negócio, traduz-se em comportamento contraditório da parte contratante, venire contra factum próprio, e afronta a boa-fé contratual, além de demonstrar intuito de modificação unilateral e inadequada das cláusulas contratuais em afronta ao pacta sunt servanda. Excelência, só uma pergunta. Quanto tempo ainda tem? Doutor, mais 3 minutos. 3 minutos. Então, e só para aqui finalizar, excelências, é importante deixar claro que o dispositivo da sentença, da forma como está, ele é capaz de gerar uma distorção tremenda e um claríssimo enriquecimento ilícito. Vou ler aqui para vossas excelências. O dispositivo diz: ante o exposto, julgo procedente a presente ação,
para declarar rescindido o contrato de adesão ao grupo de consórcio para aquisição do bem imóvel, para determinar a restituição imediata e integral à parte autora dos valores indevidamente retidos pela consorciadora ré. Excelências, vejam que aqui nada foi dito em relação ao bem que foi dado em garantia. Ou seja, no fim das contas, tem-se que, mantida essa sentença, a Stefan Danzel continua com a propriedade do terreno, pois já recebeu os valores da administradora de consórcio para aquisição do bem imóvel, ou seja, fica com o bem imóvel, fica com os valores que foram recebidos pela administração e agora ainda tem direito a um ressarcimento, ou seja, um claríssimo enriquecimento ilícito, excelências. Diante dessas razões, vimos aqui essa tribuna, mais uma vez, requerer o provimento da apelação interposta pela Rodobens. Agradeço pela atenção. Doutor André, boa tarde. Boa tarde. O André já dispensou a leitura do relatório, né? E eu concedo o prazo também de até 15 minutos para que Vossa Excelência realize sua sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssimo relator, demais vogais desembargadores que fazem parte dessa primeira Câmara de Direito Privado, membros do Ministério Público, senhoras e senhores. Eu vou evitar fazer uma sinopse fática, caso, haja visto que o colega já fez todo o resumo do processo. E vou procurar ser bem breve e tratar em cima da controvérsia do voto do relator com o voto divergente. O contrato que foi firmado de adesão de aquisição de imóvel através de consórcio imobiliário, ele não previu a questão do lance embutido. Não previu. Basta fazer uma leitura desse contrato e vamos ver que realmente não previu. E eu acredito que seja a grande controvérsia. Porque o meu constituinte, ora apelado, no decorrer da relação contratual, percebeu que só tinha recebido 1/3 das suas cotas do qual foram contratadas. Deu uma garantia 3 vezes maior do que o valor recebido. A prova é tanto que o consórcio fez uma devolução de 546 mil reais. Isso já é uma confissão. Então, parte dessa premissa que se houve um erro, não foi por parte do apelado, e sim da parte apelante. E acredito sim na restituição. Por quê? Porque ele vinha pagando mensalmente as suas cotas. E ficou comprovado que ele pagou 2 vezes o valor recebido. Fora, obviamente, que nós temos que deduzir o valor restituído pela instituição apelante. E tem uma questão processual que a gente não pode deixar de ventilar. Ou seja, a apelante juntou, fez anexo aos autos, após a sentença prolatada, em sede de embargo da declaração, algumas documentações requerendo provas, sendo que ali não eram fatos novos. Os fatos já eram constituídos, isso era para ter sido junto à contestação. Pelo menos é o que se diz na nossa lei de regência civil, processual civil. Então, eu acredito, data venha ao eminente desembargador José Ricardo, que para mim é uma sumidade, um jurista renomado, a gente não pode nem questionar, a gente tem que respeitar o entendimento de cada um, mas eu acredito que o voto do relator esteja correto, justo, a restituição é devida, e a questão do patrimônio, obviamente, se a próprio consórcio devolveu valores, e o valor que foi pago equivale a 1/3 do valor da garantia, e ele vinha pagando em dias o seu consórcio, a não ser após que eu entrou na justiça para questionar isso, eu não vejo razão
para se falar em devolução de posse e propriedade, até porque eles nunca, a apelante nunca o teve. Por isso é que eu peço venha e que a apelação seja improvida e mantida na totalidade a sentença, é o que eu rogo. Muito obrigado. Agradeço, doutor André Luiz. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu vou aqui procurar aí apenas aqui direto ao ponto, tratando logo do mérito, não há nenhuma contrariedade com relação à preliminar. O que eu falo aqui? Eu cito aqui parte da decisão do juiz de primeiro grau e digo que em relação ao lance embutido, defendido pelo apelante, que é um tipo de oferta usada em consórcio, que nessa modalidade o participante não precisa ter dinheiro próprio para dar o lance. Quando é contemplado, ele usa parte do valor da futura carta de crédito para pagar o lance oferecido, havendo assim redução do valor do crédito para aquisição do bem. Aí eu digo, todavia, não se enxerga nos autos cláusula contratual prevendo a modalidade de realização de lance embutido. O contrato não tem isso. E em suas razões recursais, a apelante alega que a opção de lance embutido está expressamente previsto nas razões recursais, no regulamento dos grupos de consórcio que foi entregue. No regulamento dos grupos de consórcio. No contrato, não. No ato da contratação, ao representante da empresa consorciada apelada. Eu digo aqui, fazendo algumas considerações sobre a cláusula 16 do referido regulamento, as folhas 193 e 208, ele prevê que as disposições contidas na proposta para adesão e nas condições especiais do plano, em específicos, se existentes, poderão estabelecer, mas não está estabelecido, o lance embutido, o parcelamento do pagamento do lance e a diluição de parte do valor pago a título de lance nas prestações vencidas. Eu cito aqui, vou comparar da leitura deste artigo 16 do regulamento que eu me referi. Então, só uma partezinha que ele diz. Então, eu digo, desse modo, faz necessário que a consorciada opte pela modalidade de lance embutido. Em tudo não há nos autos qualquer documento que comprove que a autora apelada tenha optado por essa modalidade. Nem tampouco que há essa previsão na proposta de adesão. Não há no contrato. De acordo com o item 5 do documento juntado à súmula 245, condições especiais do plano do consórcio de imóveis, o consorciado poderia optar por diluir 50% do valor do lance livre para reduzir o valor das parcelas vincendas ou para quitar parcelas futuras após a contemplação. Essa escolha dependeria de negociação formalizada com a administradora no momento da contemplação. No entanto, repito, não há comprovação de que a autora tenha optado por esta modalidade. Ademais, o fato de estar discriminado na escritura pública de confissão de dívida de folha 58 e 73, referida por Sua Excelência Causílio, que primeiro prestou suas considerações, sua sustentação oral. Eu aproveito aqui para parabenizar os dois Causílios por suas sustentações orais
por si só não caracteriza o direito do consórcio Rodobenz em reter as cotas dos consorciados contemplados. Isso porque restou lavrada em 14 de agosto de 2018 a escritura, posteriormente às contemplações dos lances que ocorreram em 2017 e início de 2018. E a escritura é lavrada em 14 de agosto de 2018. Eu cito aqui a decisão aqui de relator, de onde é isso aqui, rapaz? 18ª Câmara Civil de Belo Horizonte, com relação aqui à matéria. Obrigado. E cito uma outra, vou citar só a parte mais que eu considero mais interessante, que é aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele diz: a utilização do lance embutido é uma faculdade de que dispõe o consorciado, que, desejando ser contemplado, imediatamente não dispõe de recursos próprios. Utiliza-se parte do valor do crédito para quitar o lance, restando a ele disponibilizado os recursos correspondentes ao valor da diferença daí resultante. Essa é a parte que mais interessa. E eu digo, a dialética jurídica verificada no presente caso acarreta a incidência do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, que bem distribui o ônus probatório. Digo aí o que é que fala o artigo 573, né? Cabe à parte autora a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a comprovação de fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito. Na hipótese, a parte autora comprovou a regularidade dos pagamentos das cotas contratadas e que não houve, por parte da empresa de consórcio, pagamento integral dos recursos referentes às cotas das cotas contratadas. Neste contexto, entendo que a parte ré não se carregou de demonstrar o ônus que lhe competia, ou seja, o regular cumprimento do pacto, ou seja, que a autora tenha optado pelo recebimento a menor das cotas por aderir a essa modalidade de lance embutido. Então, eu até digo aqui, ademais, infere-se que o valor do bem imóvel, dado garantia por alienação fiduciária, R$ 3.326.660 é superior ao valor total das cotas contratadas, de R$ 2.522.000, que demonstra a ausência de qualquer prejuízo por parte da apelante, Rodobenz Administradora de Consórcio Limitada, tendo sido resguardado o direito real da empresa de consórcio, o que inviabilizava a retenção das cotas, conforme ocorreu nos autos. Então, não sendo assim o presente caso, a rescisão do contrato ocorreu por culpa da administradora do consórcio, ora apelante, ao negar a liberação do crédito em sua integralidade, evidenciando o inadimplemento contratual da recorrente, que justifica a aplicação da exceção do contrato não cumprido previsto no artigo 476 da Lei Substantiva Civil. Então, eu digo logo em seguida, quanto ao argumento, eu estou pulando alguma coisa para poder otimizar aqui, que deve ser aplicada ao caso do artigo 26 da 9.514, 97, que regula o sistema de financiamento imobiliário e institui o procedimento de alienação fiduciária de coisa móvel, existe que não assiste razão ao recorrente, posto que o artigo 26A da referida lei traz a exceção às operações do sistema de consórcio de aplicação desses novos especiais, e eu cito aqui esse artigo 26A e também vou poupar da leitura. Então, eu digo,
Por fim, embora assista a razão apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, tendo visto tratar-se de contrato de consórcio com alienação fiduciária, está que o magistrado da Cor, com aprumo e acerto, fundamentou sua sentença principalmente na exceção do contrato não cumprido, inscrita no Código Civil e no princípio da boa-fé objetiva. E cito aqui a decisão aqui do juiz de primeiro grau, alguns trechos, dentro dessa mesma compreensão minha, dessa mesma toada. E digo que o apelante, dentro do apelante, que não mais existe contrato bilateral a ser resolvido por iniciativa de qualquer das partes, mas sim somente um contrato unilateral de mútuo, garantido por propriedade fiduciária. Todavia, ouvidor o apelante que o contrato principal de adesão ao consórcio é um contrato bilateral e que a alienação fiduciária trata-se de um contrato acessório, que tem por objetivo garantir o cumprimento da obrigação convencionada. E cito também decisões dentro desse mesmo sentido aqui. A relatora aqui, a desembargadora Vera Lúcia Correia Lima, 8 de 11 de 2017. Tem uma outra aqui, é Marco da Costa Ferreira, de 30 de 7 de 2019, do Tribunal de Justiça de Goiás. Então, já em relação ao suposto enriquecimento sem causa da apelação, tal motivação também consigo, entendo que não merece prosperar, visto que o doutor magistrado da Cor determinou que os valores indevidamente retidos pela consorciadora fossem apurados em liquidação de sentença. Então, voto aqui pelo conhecimento, no meu entendimento, umas venhas aqui do desembargador que inaugurou a divergência, o narrador já apresentou seu voto, o narrador Abelardo, também peço venhas, e estou pelo desprovimento do recurso, mantendo meu voto já lançado. Eu já disse, pedindo venhas Vossas Excelências e respeitando o entendimento de Vossa Excelência. Agradeço, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu. E adianto que instaurei a divergência com todas as venhas ao respeitável voto do eminente relator e o fiz conforme as razões já declinadas no voto escrito que consta dos autos. Os colegas todos que participam deste julgamento já tiveram acesso a esse voto e agora nós estamos sob a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, em que, diante do resultado não unânime de um recurso de apelação, é chamado novos julgadores, no caso, um novo julgador, para, sob a técnica do artigo 942, verificar a possibilidade de reversão do voto até então vencido. No caso, no julgamento primeiro, teve o voto do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, negando o provimento ao recurso. Na sequência, eu divergi do eminente relator, dando provimento ao recurso, e o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto Gomes Correia acompanhou o voto da relatoria. Diante do resultado não unânime do recurso de apelação, é que a técnica processual moderna recomenda, ou manda, melhor dizendo, que sejam trazidos mais 2 julgadores para concluírem esse julgamento com a possibilidade de reversão do voto até então vencido, que no caso era o meu. Eu gosto de delimitar a controvérsia e inicio relatando qual é o pano de fundo desta ação e, consequentemente, deste recurso. O pano de fundo consiste no fato de que a empresa
Stefan Dans Participações Eireli, objetivava a aquisição de um determinado bem imóvel, e esse bem imóvel pertencia a um terceiro chamado SB Empreendimentos Imobiliários Limitada. Não dispondo dos recursos suficientes para concretizar essa compra e venda, a empresa autora, Stefan Dans, subscreveu várias cotas de um consórcio de bens imóveis, né, visando obter esses recursos do fundo de consórcios para concretizar essa transação. E foi assim que ela subscreveu várias cotas de consórcio, e essas cotas de consórcio já estavam contempladas. De maneira que, ao ingressar no negócio, a empresa autora, Stefan Dans, ela subscreveu 4 escrituras de reconhecimento de dívida para poder levantar o dinheiro oriundo do consórcio. Na petição inicial da causa, o autor, Stefan Dans, sustenta que, apesar de ter subscrito esse contrato de consórcio, recebeu da administradora do consórcio uma quantia em dinheiro bastante inferior àquilo que ela esperava receber. Eu vou dizer números, arredondando para não cansá-los, acerca dessas transações. O bem imóvel, objeto dessa aquisição, era da ordem de 3.300.000. E o consórcio, em relação a essas cotas contempladas, liberou a quantia de aproximadamente 1.400.000. Ou seja, daí se percebe que há uma diferença entre o valor do bem imóvel e o valor que foi liberado pelo consórcio, de aproximadamente R$1.400.000. A parte autora alega e pede a rescisão desse contrato, e o motivo principal da causa de pedir, ou seja, da razão pela qual se pede, consiste no argumento, que eu considero um argumento equivocado, de que a autora recebeu uma quantia menor do que teria direito. Mais adiante eu vou fundamentar a minha conclusão, mas já inicio dizendo que a conclusão ou a tese apresentada pela autora não passa, no meu entendimento, com todo respeito, de uma grande miragem, exatamente pelo fato de que não encontra respaldo na prova dos autos, e muito menos naquilo que foi negociado. Pois bem, na parte final do seu pedido, a Stefan Dans, autora da ação ora recorrida, ela pede que o juiz de primeiro grau suspenda os pagamentos referentes às parcelas mensais das cotas dos consórcios contratados através dos instrumentos de 4 escrituras públicas de confissão de dívidas, com recursos advindos de fundos comuns de grupo de consórcio, com pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia, até julgamento de mérito. E pede também que o juiz de primeiro grau conceda-lhe uma tutela liminar, no sentido de obstar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, já que ela estava requerendo a suspensão desses pagamentos. Entendia que não deveria ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes. E no pedido de mérito, a Stefan Dans pleiteou o julgamento de procedência da ação, sendo declarada por sentença a quebra de contrato unilateral por culpa da administradora do consórcio Rodobens, condenando a empresa Rodobens a devolver-lhe todos os valores mensais pagos pelas cotas
desse consórcio. E aqui nós chegamos, só com essa introdução do desembargador Abelardo Benevides, nós já chegamos num supremo paradoxo de a empresa subscrever 4 escrituras públicas para adquirir cotas contempladas de um consórcio, deixar de pagar as prestações assumidas, receber o bem que foi pago pela empresa de consórcio e obter, ao final, a rescisão desse contrato, ficar com o bem e ter de volta tudo aquilo que ela verteu no cumprimento desse contrato, ou desses contratos, porque foram 4 escrituras de confissão de dívida. É, no meu entendimento, um paradoxo que nos leva a uma perplexidade absoluta, porque o direito defendido pela empresa autora, ora recorrida, não é, em todas as vênias e sem embargo de opiniões contrárias, um bom direito. Pois bem, na contestação, a Rodobens, ela faz a síntese da demanda e traz de forma bastante minudente todas as escrituras que foram negociadas com os respectivos valores, os valores das cotas, os valores das deduções referentes aos lances embutidos, os valores referentes às despesas necessárias. Por que despesas necessárias? Porque esse bem precisava ser gravado com cláusula de alienação fiduciária perante o registro de imóveis. Era uma garantia prevista em lei a que tinha direito a empresa administradora de consórcios, que adiantou a quantia de R$ 1.400.000 para que a Stefan Dans pudesse adquirir esse bem imóvel. Defendeu também a administradora do consórcio 2 preliminares. A primeira era a Rodobens atacou o valor atribuído à causa, que na petição inicial era da ordem de R$ 40.000. Vocês vejam a discrepância. O valor do imóvel, 3.300.000, o valor adiantado pela Rodobens, 1.400.000, e a Stefan Dans atribuiu à causa o valor de R$ 40.000. Houve a impugnação a esse valor, de forma correta, de forma acertada, como também houve uma preliminar de ilegitimidade passiva quanto a uma cota desse consórcio, cota essa que dizia respeito a um bem móvel, ou seja, um automóvel, um veículo, firmada com outra empresa financeira, que foram arrolados aqui. Pois bem, superadas essas questões preliminares pelo eminente relator, a Rodobens discorre de forma minudente sobre toda a negociação entabulada. Explica detalhadamente na sua contestação em que consiste o lance embutido que foi acordado, explicita os valores que foram adiantados e por qual motivo. Não poderia, evidentemente, se a empresa Stefan Dans se tivesse um crédito a maior, evidentemente teria que aportar recursos a mais do que aqueles que foram aportados. Isso é de meridiana clareza. Pois bem, todas as escrituras com os respectivos valores estão suficientemente detalhadas na contestação, explicando os valores das cotas, os valores deduzidos a título de lance embutido, os valores das despesas necessárias e a comprovação, sobretudo, daqueles valores que foram disponibilizados para a Stefan Dans concretizar a compra desse imóvel. Tudo devidamente esmiuçado nos autos. A juíza de primeiro grau
proferiu uma decisão interlocutória, todos aqueles que participam do julgamento tiveram conhecimento dessa decisão, uma decisão, na minha opinião, de desembargador Abelardo, extremamente rasa, serve para conceder qualquer tipo de tutela, e essa decisão bastante genérica, nanica sob o ponto de vista jurídico, concedeu a tutela isentando a Stefan Dans de continuar adimplindo o pagamento dessas verbas mensais do consórcio, como também impedindo que a administradora Rodobens incluísse o nome da consorciada perante os cadastros de inadimplência. A juíza proferiu 2 decisões nesse processo. Essa interlocutória, concedendo essa tutela, repito, no meu entendimento, de forma rasa, insuficiente, sem respaldo na realidade daquilo que estava sendo discutido nos autos, completamente dissociada da realidade, proferiu uma outra decisão que é, no meu entendimento, um exemplo de como não se proferir um despacho saneador, um despacho de saneamento e organização do processo. É quando você quiser dar algum exemplo ou alguma aula de como não sanear um processo, está aqui a decisão. Se Vossas Excelências tiverem curiosidade, eu posso até comentá-la. Está nas folhas 401. Concedeu a tutela na 351 e nessa de 401 é que ela proferiu um arremedo de despacho de saneamento e de organização do processo em que não disse rigorosamente nada. 401. Eu vou, já que despertei alguma curiosidade no julgamento, eu vou ler. Mantém a decisão de folhas tais por seus próprios fundamentos. Com fundamento no artigo 6º e 10 do CPC, manifestem-se as partes de maneira clara e objetiva e sucinta acerca das questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lei de prazo de 15 dias. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontrovérsia, bem aquela que entendam já aprovada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando objetiva e fundamentadamente sua relevância e pertinência. O silêncio ou protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se ainda os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórios. Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, desembargador Abelardo, que, presumem-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se ainda que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas pelas processuais, além de os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Ficam as partes, desde já, advertidas que, em caso de silêncio ou inércia, fica anunciado o julgamento da lide no estado em que se encontra. Artigo 355, inciso 1º do CPC. Ou seja, todo respeito, não disse rigorosamente nada daquilo que interessava para o julgamento do processo. Pois bem. E, na sequência, proferiu a sentença em que julgou procedente a ação cuja outro juiz. É verdade. Mas o julgamento de procedência, na parte dispositiva, tem o seguinte: julgo procedente a presente ação para declarar rescindido o contrato de adesão ao grupo de consórcio para aquisição do bem imóvel e para determinar a restituição imediata e integral à parte autora dos valores indevidamente retidos pela consorciadora ré
contemplando custos administrativos a serem apurados em liquidação de sentença, atualizado pelo INPC, etc. E tal, a partir de cada desembolso, juro de mora. Ou seja, o juiz rescindiu o contrato entabulado entre a Rodobens e a Stefan Dance, diz que a Rodobens, apesar de ter aportado 1.400.000 para a aquisição de um bem de 3.300.000, apesar de tudo isso, deveria restituir todos aqueles valores aportados pela Stefan Dance no contrato. E ignorou por completo uma coisa que é fundamental para o desastre dessa questão, que é a alienação fiduciária do bem dado em garantia a esse negócio. Como ficará, então, se julgar procedente esta ação e se for confirmada a procedência desta ação pelo tribunal, como ficará a questão da alienação fiduciária dada em garantia, do bem dado em garantia? Permanecerá com a consorciada, com a Stefan Dance, que irá receber também os valores vertidos nesse contrato e ficará com o bem, e a administradora do consórcio ficará a ver navios? Não é assim que as coisas funcionam. Não se rescinde um contrato com esse fundamento utilizado pela autora. E não se rescinde esse contrato, sobretudo pelo motivo alegado. Qual foi o motivo alegado? O motivo alegado foi que os valores pagos pela Rodobens foram menores do que aquilo que a autora da ação teria, na sua ótica, direito, o que não encontra respaldo nem consonância com a prova dos autos. Eu vou já chegar lá. Pois bem, recordemos que foram 4 desembargador Abelardo, desembargador Everardo, desembargador Carlos, desembargador Emanuel. Foram 4 escrituras de compra e venda que foram celebradas pela Rodobens e pela Stefan Dance, repito, referente a cotas já contempladas de um consórcio de bem imóvel. Pois bem, no voto, digo eu, consoante o relatório do eminente relator, a celeuma consiste no exame quanto ao possível descumprimento contratual por parte da empresa de consórcio ora apelante, que, segundo a linha argumentativa do autor apelado, teria retido indevidamente valores correspondentes a cotas por este adquiridas. A título de recordação, o negócio jurídico que motivou a aquisição das cotas do consórcio imobiliário teve como objeto o bem matriculado sob o número 2116 do cartório de registro de imóveis da 5ª Zona de Fortaleza, pelo preço total de 3.300.000, com alienação fiduciária em garantia ao consórcio requerido, através, repito, de 4 escrituras públicas de confissão de dívidas, com recursos advindos de fundos comuns de grupos de consórcio com pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia. Em síntese, a justificativa conferida pela Rodobens para o pagamento reputado a menor pela parte adversa foi o fato de que a diferença constatada fora destinada à quitação de outras parcelas referentes às cotas, uma vez que teria sido adotado o chamado lance embutido à época da contemplação. E, dessa forma, não haveria o que se falar em retenção indevida do pagamento das cotas. Em seu voto, o eminente relator acompanhou o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, entendendo que a ausência de prova quanto à opção pelos lances embutidos evidenciaria conduta irregular da empresa de consórcio, ante a violação da legítima expectativa da adquirente das cotas de receber os respectivos valores conforme o contratado. Esclarecendo o que seja o lance embutido. A parte celebra o contrato de consórcio, deseja dar um lance, não tem o recurso suficiente para ofertar esse lance e quitar o consórcio, ou adiantar
o objeto da contemplação, mas o consórcio permite que esse lance embutido seja abatido daquilo que ela vier a receber a título de contemplação. E foi exatamente isso que ocorreu nos autos. De fato, os autos não apresentam provas da expressa opção à época da contemplação, pela referida modalidade de lance. Porém, há de se ressaltar que o autor, repito, mais uma vez, adquiriu cotas já contempladas e no momento em que firmou as escrituras de confissão de dívida, por meio da qual se formalizou a utilização de recursos do fundo comum, estava inequivocamente ciente de que não receberia o valor total das cotas indicadas na exordial, mas sim aquelas constantes nas escrituras públicas que ele próprio subscreveu. Analisando-se os autos, é possível verificar que a apelante, Rodobens, discriminou em sua peça contestatória os valores efetivamente pagos pela empresa de consórcio em relação às cotas relacionadas na exordial do feito. Tais números condizem com aqueles expressamente previstos nas referidas escrituras, as quais, não obstante indicarem o valor cheio das cotas, cujos recursos seriam destinados à aquisição do bem, também registram os numerários que foram abatidos desse valor, identificando os cômputos que se deram a título de lance embutido e do pagamento de despesas necessárias conforme autorizado pelo regulamento do consórcio. Nesse cenário, entendo que a autora apelada estava plenamente ciente do valor de cada cota adquirida e dos abatimentos efetuados em razão dos lances embutidos e das despesas necessárias, não havendo o que se falar no que diz respeito a essa questão em violação à boa-fé ou ao dever de informação. Note-se, caros colegas, que não há notícia de insurgência da recorrida, da autora, quanto aos valores indicados nas escrituras à época em que ela as subscreveu, na época em que ela as firmou, sendo possível presumir que houve sua concordância com a situação. Nesse contexto, ainda que não tenha sido acostada prova da opção pelo lance embutido pelo titular das cotas à época da contemplação, entendo que houve anuência da cessionária, a Stefan Danz aqui é cessionária das cotas. Entendo que houve anuência da cessionária das ditas cotas com os valores que estava contratando, uma vez que não opôs insurgência quando devidamente cientificada e quando subscreveu não apenas uma escritura de confissão de dívida de consórcio, mas 4 subsequentes, em sequência. Diante disso, eventual recusa posterior dos termos contratados, sem a devida comprovação de vício de vontade à época da celebração do negócio, traduz-se em comportamento contraditório da parte contratante, que é o famoso venire contra factum proprio, e manifesta afronta à boa-fé contratual, além de demonstrar, por parte da Stefan Danz, autora, ora apelada, o intuito de modificação unilateral e inadequada das cláusulas contratuais, em afronta também manifesta ao pacta sunt servanda. E aqui eu faço uma menção a dois institutos de direito civil, do embargador Everardo Lucena, que se amoldam à situação aqui sob discussão, que é os institutos da suppressio e da surrectio. Digo eu, registro considerar aplicável à situação o raciocínio que legitima os institutos da suppressio e surrectio no direito civil, os quais se pautam no princípio da boa-fé objetiva. Recorde-se que, enquanto a suppressio se refere à perda do exercício de um direito subjetivo em razão do seu não uso por período considerável, a surrectio, por sua vez, faz surgir na outra parte
a legítima expectativa de que esse direito não mais será exercido ante a postura até então apresentada pelo seu titular. Trata-se, portanto, de mecanismos de estabilização das relações contratuais que visam a prevenir o exercício de comportamento contraditório, venire contra factum próprio, resguardando a confiança legítima formada na parte que se viu beneficiada pela inércia da outra. Ressalte que tais institutos, suppressio e surrectio, traduzem forma de limitação do exercício de direitos no intuito de se evitarem abusos e comportamentos contraditórios e ou desleais no âmbito das relações privadas, tendo em vista as normas do Código Civil sobre a matéria, como, por exemplo, eu cito o artigo 113 do Código Civil brasileiro, que diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. E o parágrafo 1º do artigo 113 estabelece que, na interpretação do negócio jurídico, deve-lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. E qual foi o comportamento das partes posterior à celebração do negócio? A Rodobens aportou 1.400.000 para que a Stefan Dans adquirisse um imóvel de 3.300.000. A Stefan Dans subscreveu a primeira escritura de confissão de dívida, subscreveu a segunda escritura de confissão de dívida, subscreveu a terceira escritura de confissão de dívida e subscreveu a quarta escritura de confissão de dívida. E na interpretação do negócio jurídico, segundo o parágrafo 1º do artigo 113 do Código Civil brasileiro, também deve-se atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. E o artigo 422, que é também um corolário lógico da vedação ao comportamento contraditório, diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e de boa-fé. No caso, eu cito aqui a jurisprudência correlata e, em remate, eu digo que, no caso, entende-se que a formalização do contrato por meio da assinatura das escrituras, na qual, reitere-se, constavam expressamente as deduções correspondentes aos lances embutidos, traduziu concordância do contratante com as condições acertadas e renúncia ao direito de impugnar cláusulas relativas a circunstâncias anteriores ao negócio, revelando postura não condizente com o interesse em resgatar condições diversas da contratação do crédito. Essa conclusão é corroborada pelo fato de que foram assinadas, em períodos posteriores, outras escrituras nas mesmas condições após a lavratura da primeira, evidenciando inércia em discutir os termos do contrato por período suficiente para se gerar, na administradora de consórcio, a legítima expectativa de que a outra parte anuiu aqueles termos de contratação e os honraria, em proteção da confiança e da boa-fé. Tais circunstâncias redundaram, no meu ponto de vista, na estabilização da relação contratual, não havendo como se acolher à alteração de suas cláusulas sem que a comprovação de um vício de vontade ou outra nulidade que inquinasse o negócio jurídico em tela. Pois bem, registre-se que a transferência dos valores expressamente previstos nas escrituras de confissão de dívida
foi comprovada a partir da documentação de folhas 387 a 400, o que demonstra, a meu ver, que não houve inadimplemento contratual por parte da Rodobens. Observo que essa documentação não foi considerada pelo juízo de primeiro grau. E o juízo de primeiro grau fundamentou no sentido de que essa documentação fora acostada de forma intempestiva e que, portanto, não estaria obedecendo o artigo 434 do Código de Processo Civil. Porém, entendo que tal posicionamento ensejou, com todas as vênias, rigorismo injustificado e cerceamento de defesa, uma vez que esses documentos da prova do adimplemento, são essenciais ao alcance da verdade real e foram apresentados ainda em sede de instrução da causa, antes mesmo do saneamento do processo. Não é coerente, a priori, considerar intempestiva uma documentação apresentada antes da intimação das partes para indicação de outras provas a serem produzidas. O fato de tal decisão haver sido prolatada após a juntada dos ditos documentos evidencia que a instrução se encontrava apta a receber novos elementos. Diante disso, o mero fato de que a documentação não era nova e já estava em posse da parte quando do oferecimento da peça contestatória é insuficiente para a sua recusa, ante sua essencialidade ao deslinde da controvérsia e a ausência de provas quanto à má-fé da parte. Raciocínio diverso tornaria o processo um fim em si mesmo, e o processo não é um fim em si mesmo, afastando-se do seu caráter instrumental em relação ao direito material perseguido. E eu trago, em prol desse raciocínio, 2 julgados aqui do Superior Tribunal de Justiça, um julgado do Superior Tribunal de Justiça e 2 desta primeira Câmara de Direito Privado e um do Tribunal de Justiça de Minas. Peço vênia para não comentá-los mais. Já vou me encaminhando para o final. Dessa forma, considerando as premissas acima apontadas, a ausência de indícios de má-fé da apelante na juntada posterior e o fato de que a parte autora teve diversas oportunidades para se manifestar sobre a documentação em questão, entendo que os documentos de folhas 366 a 400 devem ser regularmente recebidos e considerados para a formação do convencimento do julgador, impondo-se a reforma ex officio da sentença quanto a esse ponto, ante a natureza de ordem pública da questão. Conclui-se, por fim, que a apelada Stefan Dans tinha exata ciência do que estava contratando e optou por prosseguir com a assinatura das escrituras. Não foi levantada pela autora da ação, o desembargador Abelardo, desembargador Carlos, desembargador Everardo, em nenhum momento qualquer tese de vício de vontade para a rescisão desse negócio. E não há evidências de violação ao dever de informação, uma vez que todos os valores dessa negociação foram devida e expressamente discriminados à cessionária das cotas, conforme consta minudentemente das 4 escrituras de confissão de dívida. Além disso, a empresa de consórcio comprovou a transferência dos valores indicados nas escrituras, firmadas pelo apelado, eximindo-se, a meu ver, do ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço contratado. De outro lado, não considero suficientemente provado o inadimplemento contratual alegado pela parte autora e, como consequência, não vislumbro possibilidades de êxito da demanda. Rescindir esse contrato para quê? Arrependimento? Vício de vontade não foi alegado. A parte recebeu a contraprestação de que tratam as 4 escrituras. Concordou com tudo minudentemente discriminado.
E como ficaria a alienação fiduciária dada em garantia, caso se confirme essa sentença, ora recorrida? Não é, no meu entendimento, aplicar a melhor técnica e o melhor direito, sem embargo de opiniões contrárias. Peço vênia, portanto, ao eminente relator e a quem o acompanhou e apresento a divergência ao respeitável voto, folhas 566 seguintes, e concluo votando no sentido de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda originária, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, ante a não comprovação de culpa exclusiva da promovida apelante, para fins de rescisão do contrato em cumprimento. É o voto, caros colegas, como voto do desembargador Gomes Correia. Boa noite, senhor presidente, eminentes pares, renovando aqui os cumprimentos. Senhor presidente, sem maiores delongas, eu mantenho o voto, peço vênia à divergência e acompanho a relatoria. Muito obrigado, desembargador Carlos. Como vota o desembargador Everardo Lucena II? Presidente, analisei os autos de forma bem cuidadosa, detalhada. Observei o voto de Vossa Excelência que estava nos autos e o início do voto de Vossa Excelência aqui também, de forma espontânea, oral, antes da leitura. E o cerne dessa questão é só distinguir o que é a compra de cotas de consórcio no mercado aberto, contempladas, e o que seria a adesão a um contrato de consórcio. Aqui nós estamos tratando de aquisição de cotas de contrato de consórcio contempladas. Onde é que ocorre isso? As administradoras de consórcio abrem um grupo. Esse grupo, às vezes, com 100 participantes. No decorrer do tempo, algumas pessoas vão desistindo. E para que não haja um prejuízo ao grupo que participa desse consórcio, essa administradora pega essas cotas e coloca no mercado aberto. Só que você só consegue vender cota de consórcio se ela estiver contemplada. Quem é aqui que tem interesse em comprar uma cota de consórcio não contemplada? Ninguém tem. Agora, uma cota de consórcio contemplada, e eu estou querendo adquirir um bem e tem uma cota de consórcio contemplada, foi o que fez a empresa apelada aqui. Só que para contemplar essa cota, a administradora precisa o quê? Dispor de um recurso para dar o lance, para contemplar a cota e levar ao mercado para venda. E ela dá o lance. Quando ela leva ao mercado para venda, quem está comprando, comprou contemplada, e é claro que tem que ter o abatimento do valor do lance, com a consequente baixa também nas parcelas do valor correspondente. Então, passada essa explicação breve, é tão clara nas escrituras, nas 4 escrituras que trataram dessa questão, que até espanta, nobres pares, como é que, diante dessa documentação, se vem a juízo questionar essas escrituras e essa relação contratual. Olha aqui como é claro. Diz aqui, ó, a título de exemplo, cota 18, grupo 1722, contemplada na Assembleia, realizada no dia 14 de agosto, com crédito de 140 mil, que é devidamente atualizada até a presente data, já descontado o valor de R$ 28.000, utilizado à época oportuna, como pagamento de lance embutido, nos termos e nos moldes do artigo 6º do contrato de participação de consórcio de cota e grupo, em referência, já descontado os R$ 1.503, até os valores mínimos de taxas e tudo, está previsto aqui. Então, assim, é de uma clareza solar tão grande que realmente eu também faço o mesmo questionamento, Vossa Excelência, embargador Patrocínio. Como é que o juiz desconsidera uma documentação dessa posta aos autos? O juiz até quis afastar essa documentação e os comprovantes nos extratos de escrituras, alegando que era de forma extemporânea. Coisa que não é. Como Vossa Excelência bem narrou, o artigo 435 do CPC admite avaliação ampliativa
relativizando a questão da extemporaneidade da apresentação da prova documental, desde que ausente a má-fé na ocultação do documento e seja observado o contraditório, conforme artigo 437, parágrafo 1º do CPC, como ocorreu no caso. E a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça desse Isso aqui, inclusive, a jurisprudência do ministro Ricardo Vilas Boas Coelho, que diz: agravo interno, no agravo de recurso especial, civil e processual civil, recurso de apelação, efeito devolutivo, interpretação lógica sistemática do pedido, possibilidade, enriquecimento sem causa, reexame, súmula 7, documentos, juntada extemporânea, princípio do contraditório respeitado, possibilidade, decisão surpresa, não ocorrência, oportunidade de manifestação da parte contrária. Certo? Permita aí, embargador. Fernando Bardobelar. Nós divisamos nesse assunto uma compreensão assemelhada, eu já mencionei, o desembargador Emanuel já antecipou aqui. Eu lancei meu voto hoje pela manhã, disponibilizei a declaração de voto, e eu trago a minha intervenção, só para dizer, eu faço a transcrição deste mesmo julgado que Vossa Excelência acaba de fazer, Vilas Boas, em face do 435 do CPC. Obrigado, Bardobelar. Então, continuando, eu fiz uma declaração de voto, mas para poupar Vossas Excelências, já que eu vejo que o adiantado da hora aqui compromete os trabalhos, eu vou sintetizar e concluir o meu voto, e já adiantando todas as venhas ao eminente relator, desembargador Emanuel, e ao desembargador Carlos Augusto, que acompanha a divergência. Assim, rapidamente eu sintetizo. Questão central reside em determinar se houve por parte da administradora de consórcio apelante descumprimento contratual apto a justificar a rescisão do pacto e a restituição dos valores, como decidido em primeira instância. Consoante se extrai dos autos em exame, o autor apelado alega que, apesar de ter adquirido diversas cotas de consórcio, que totalizavam R$ 2.522.000 para a aquisição de um imóvel, a liberação do crédito foi apenas parcial, no montante de R$ 1.493.624,08, o que forçou a utilizar recursos próprios para concretizar o negócio. Só ressalvando, Bardoso Ricardo, que mesmo que tivesse sido liberado os 2.500.000, o bem foi 3 milhões e pouco. Então, assim, uma justificativa totalmente descabida. A apelante, por sua vez, sustenta que a diferença não liberada corresponde a valores utilizados na modalidade de lance embutido, abatendo-se do crédito para quitar antecipadamente parcelas do próprio consórcio, conforme previsto no regulamento detalhado nas escrituras públicas de confissão de dívida. O eminente relator, acompanhando o juiz de primeiro grau, entendeu que a ausência de prova da opção expressa pelo lance embutido configuraria falha na prestação de serviço, violando a legítima expectativa do consumidor. Contudo, após detida análise dos autos, peço vênia para dividir o seu entendimento e acompanhar a divergência inaugurada. É fato incontroverso que o autor da demanda tinha plena ciência de que somente poderia fluir do valor das cotas, conforme indicado nas escrituras respectivas, ao firmar as 4 escrituras públicas de confissão de dívida, que são o cerne da operação. O apelado teve acesso discriminado aos valores de cada cota, aos abatimentos realizados a título de lance embutido e às demais despesas. A anuência com os termos ali postos, sem qualquer ressalva ou oposição, à época, firma a sua concordância com a operação. A alegação posterior de desconhecimento ou de violação à boa-fé revela-se nessa perspectiva como comportamento contraditório, verina contra facto impróprio. Pois a parte, após concordar com os termos contratados e se beneficiar do crédito para a aquisição do imóvel, volta-se contra as próprias condições que aceitou. Não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de vício de consentimento que pudesse macular a validade das escrituras firmadas entre os litigantes. Ademais, a prova que dá suporte à convicção ora alinhavada, folhas 387/400, foi oportunamente apresentada nos autos, antes do saneamento e do encerramento da instrução, podendo ser livremente apreciada no bojo da presente demanda, comprovando
que houve a transferência dos valores nos exatos termos previstos nas referidas escrituras. O juiz de primeiro grau afastou tal prova por considerá-la extemporânea, aplicando de forma restritiva o artigo 434 do Código de Processo Civil. No entanto, a interpretação do artigo 435 do CPC admite avaliação ampliativa, relativizando a questão da extemporaneidade da apresentação de prova documental, desde que ausente a má-fé na ocultação do documento, ou seja, observado o contraditório, artigo 437, parágrafo 1º do CPC, como ocorreu no caso. Pondera-se que a prova apresentada entremostra-se essencial à compreensão do negócio celebrado entre as partes litigantes e sua desconsideração representa um formalismo exacerbado que se distancia da busca pela verdade real. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra processual supra para autorizar a juntar de documentos em qualquer fase do processo, desde que, respeitado o contraditório, inexistente má-fé na ocultação, mormente tendo em vista os poderes instrutórios do juiz, a quem cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo, artigo 370 do CPC. E aqui eu cito aquela jurisprudência que já citei, e o desembargador Abelardo também fez referência. No particular, considerando que a documentação foi juntada antes do encerramento da fase instrutória, folhas 401 e 407, que não há indício de má-fé da apelante e que foi oportunizada a manifestação da parte contrária, os documentos devem ser valorados para a justa resolução do mérito. Eles demonstram que a apelante cumpriu sua obrigação contratual transferindo os valores pactuados. Dessa forma, não vislumbro o inadimplemento contratual por parte da administradora do consórcio. O que se percebe é a ciência e a concordância do apelado com os valores líquidos que receberia, formalizada por meio de escritura pública, não havendo que se falar em rescisão contratual por culpa da apelante. Nesses termos, peço vênia ao eminente desembargador relator para me acostar integralmente ao posicionamento adotado pela divergência, votando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedente a demanda originária, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Se é outro, eu aceito. É como eu voto. Agradeço, desembargador Everardo Lucena, não apenas pelo comparecimento, mas também parabenizo pelo judicioso voto. E agora, quem vai desempatar é o decano, desembargador Abelardo Benevides, que vai proferir o seu voto. Jogaram a bola para mim, né? Os cumprimentos, senhor A presidente. bola procura os craques, né? Nem tanto. Senhor presidente, meus pares, assistência, parquet, seus servidores, todos os que nos assistem também online. Eu, como já havia adiantado, a partir da manifestação do eminente desembargador Manuel, nosso sistema permite, eu havia divergido da relatoria com declaração de voto que se apresenta em sessão de forma regimental ou depois dela. Então, já está aqui, depois do meu voto, eu já assino, já vai para os autos. É singela, salvo engano, 10 laudas, e evidentemente que eu não vou me aprofundar nessa matéria, fazer breves considerações, até porque, pedindo vênias ao gabinete relator e ao desembargador Gomes Corrêa, que o acompanhou, eu estou aqui a sufragar o entendimento da divergência instalada pelo nosso presidente, também com o voto brilhante aqui do desembargador Everardo, me surpreendeu, fiquei muito feliz em vê-lo hoje aqui. Todos nós sabemos, a própria classe de advogados, e principalmente a classe de advogados, ele vem do 5º, como foi um acerto do tribunal trazer Vossa Excelência para cá. E eu me sinto gratificado por ter participado dessa vontade, da unanimidade do tribunal, por sinal. Eu nunca tinha visto aqui. Eu estou aqui há 19 anos, vou fazer 20 anos em maio, de Tribunal de Justiça. Eu nunca tinha visto uma votação unânime, nem magistrado, nem promotor, nem advogado. O desembargador Everardo foi contemplado e está aqui.
honrando a toga, honrando a confiança, a esperança que cada um de nós depositou dele. Pois bem, eu quero só rápidas considerações, vejo desnecessário. Aqui não tem que enfeitar mais o bolo. Eu já aderi à divergência, já declarei o voto. Agora, já decidida a demanda, eu queria fazer pequenas manifestações pontuais. Realmente todos mencionaram. A grande questão aqui diz respeito ao famoso lance embutido, né? Onde o juiz acolhe, o eminente relator, e entenderam que não havia essa autorização contratual. Né? Mas aqui já foi explicado mais de uma vez, a empresa Tenzil Participações adquiriu cotas contempladas. Ela não aderiu no início. E mesmo assim, no regulamento geral, há essa norma. Essa norma. Então, eu não vejo como ter outra compreensão. A questão dos documentos já foi bem abordada pelo eminente desembargador-presidente, pelo voto também do desembargador Everardo II. Eu também divirjo do entendimento do colega de primeiro grau, o Magno, né, que lançou a sentença, é um bom juiz, mas numa visão assim, muito restritiva, tanto na interpretação, como deixando de observar a própria jurisprudência. Né? O desembargador Everardo acabou de citar aqui, do STJ, na compreensão do artigo 435, né, do CPC, e eu até, por coincidência, já me reportei, eu cito aqui esse julgado do ministro Cueva, de 2024, onde eu assento aqui. Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, tem reiteradamente relativizado essa regra, admitindo a juntada posterior do documento, caso 1, seja observado o contraditório, 2, não se caracterize a má-fé da parte, 3, não se trata de documento indispensável para a postura da ação. Como os colegas que estão com essa compreensão já mencionaram, aqui a parte nunca alegou má-fé, nunca se insurgiu. Então, com essas breves considerações, eu estou aqui concluindo, diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da regularidade do contrato e das execuções das obrigações assumidas, bem como da validade da prova documental apresentada, porquanto atendidos os requisitos legais para a sua juntada em momento posterior e não existindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório da ampla defesa. Assim, não se vislumbra fundamento jurídico capaz de amparar a pretensão da autora apelada, razão pela qual a reforma da decisão recorrida revela-se à medida que se impõe, senhor presidente. Então, estou acompanhando a divergência, votando para conhecer e dar provimento ao apelo, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação que se cuida. É o meu voto. Agradeço ao desembargador Abelardo Benevides e proclamo... Pois não. Ouvindo o voto de Vossa Excelência, do Abelardo, do segundo, todos muito bem lançados, e essa questão do regulamento geral, eu acabei não levando em consideração, por entender, como já expressei aqui no meu voto, não existia essa opção no contrato. E falei de uma escritura que acabam sendo mais 3 escrituras. Entendeu? E creio que o melhor caminho que devo percorrer seria refluído desse meu pensamento
lançado aqui na minha decisão e definir realmente pela improcedência, porque já definiu o Excelência que inaugurou a divergência. Então, como eu estou falando, eu creio que o melhor caminho, uma análise, uma verificação mais ampliativa, né? É dentro disso aí mesmo que não precisaria que seria o ponto aqui que eu mais deixei claro, essa opção dessa forma direta no contrato. Já existiam essas escrituras e a questão da contemplação já dessas acabo de dizer aí, faltou aqui. Nosso embutido? Não, as contemplações já deixando bem claro de que já existia essa questão do lance embutido. Então, estou refluindo o meu pensamento e estou repetindo, acompanhando, seguindo a mesma linha, voto de Vossa Excelência e dos que eu já me referi. Ok. Então, o desembargador Emanuel, relator, adere à fundamentação da divergência e reformula o voto inicialmente proposto. Presidente, se ele reformula, eu analisei os dois votos, né? Então, o relator ele se convenceu, eu analisei as duas teses, optei por uma tese. Nada há o que fazer senão seguir a divergência, motivo qual estou modificando meu voto, né? Claro. Não há como ficar sozinho. É o princípio da colegialidade. Claro. Que não há mais divergência. Então... Só para trazer o desembargador Everardo aqui hoje. Desembargador relator, Emanuel Buquerque, e o desembargador Gomes Correia reformulam seus votos no sentido de aderir à fundamentação trazida pela divergência, de maneira que eu proclamo o resultado, que é o seguinte: a primeira Câmara de Direito Privado, sob a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, por unanimidade, julgou pelo provimento do recurso de apelação, conforme o voto ajustado do eminente relator, seguindo a divergência. O resultado é unânime e se encontra encerrado, invertendo-se os ônus da sucumbência. Quem lavra o acórdão é o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. A relatoria permanece com ele diante do ajustamento do voto realizado em sessão. Julgamento encerrado. Peço licença para me retirar e agradeço a oportunidade de estar aqui nessa honrosa primeira Câmara, participando de julgamento com julgadores tão experientes, bem mais experientes que eu. Eu estou tendo a oportunidade de aprender com Vossa Excelência. Vossas Excelências, né? Mas Vossa Excelência que é uma das maiores autoridades do nosso judiciário em direito contratual, todos nós sabemos disso. Exatamente. Então, para mim, foi um verdadeiro aprendizado e eu agradeço. Eu agradeço imensamente a colaboração de Vossa Excelência, desembargador Everardo, e também as palavras elogiosas a mim dirigidas. Obrigado. Presidente, vamos conseguir mais uma vaga aqui, trazer o desembargador Everardo para ser o quinto membro aqui. Vamos abrir a emoção, né? Extingue. Sinei. Claro. Eu vou suspender a sessão por 15 minutos. Nós enfrentamos agora, por mais de 2 horas, apenas um julgamento, e vamos suspender por 15 minutos.